essa é a quarta parte da nossa videoaula. Então, lembrando que essa é uma série sobre personalidade e modelo cognitivo. Se você não assistiu as primeiras 3 videoaulas, convido você a olhar o descritivo aqui do vídeo e assistir, porque ela é pensada numa forma lógica. E aqui nós vamos começar a falar sobre o modelo cognitivo, tá bem? Primeira parte falamos sobre evolucionismo, segunda parte sobre como nos constituímos e formamos nossa personalidade. Terceira parte, a gente falou brevemente, uma pincelada muito curta, tá? Sobre filosofia e psicologia cognitiva. E a quarta parte, nós vamos falar sobre o modelo cognitivo em si, levando em consideração o modelo cognitivo, né? TCC, Beck, esquemas, um pouco de Ellis, por aí nós vamos navegar. Quinta parte falaremos sobre transtorno da personalidade, tá bom? Não se esqueça, se você é novo aqui, de se inscrever no canal para receber os novos vídeos. Se você gostou desse vídeo, considere dar um like. Dúvidas, comentários, escrevam aqui embaixo. Eu respondo, faço questão de ler todos os comentários e fico muito feliz quando nós temos interações, tá bom? Vamos ao modelo cognitivo, então. Modelo cognitivo, nós temos que entender o que são representações mentais e esquemas. Tá? Representação mental, então pensando naquela lógica das primeiras videoaulas, que nosso cérebro não nasce pronto, nós sofremos influências do ambiente, nós vamos se modelando e nos adaptando a esse ambiente, tem a ver com as necessidades emocionais supridas que nossos cuidadores conseguem dar ou não em menor ou maior dose. Mas à medida que nós vamos vivendo nesse ambiente, nós vamos criando representações mentais de como é a realidade, de como nós enxergamos a realidade, né? Essas representações são processos internos. Então, por exemplo, assim, se eu estou falando de frente para uma câmera aqui, como é que eu sei que essa câmera grava e que alguém depois vai assistir? Ou, se eu saio aqui do meu estúdio e abro a porta, como é que eu sei que eu tenho que girar o trinco para a porta abrir? Como é que eu sei que uma porta é uma porta? Essa pode parecer uma pergunta meio idiota, né? Simples, mas ela é complexa. Como é que eu sei que uma porta é uma porta? Como é que eu sei que uma câmera grava? Porque eu vou, ao longo do tempo, adquirindo informações e vou fazendo associações do que é uma porta, de como ela funciona, de que eu tenho que fazer assim. Eu vejo alguém fazendo assim, eu percebo, a porta abre quando eu faço assim. E como é que eu sei que daqui a pouco, se pintar essa porta de verde, eu não me perco e digo, nossa, como é que eu saio desse quarto aqui? O que é isso? Porque eu sei que portas existem em tamanhos diferentes, cores diferentes, modelos diferentes, algumas giras, outra abre o trinco de outra maneira. Eu sei que existem câmeras de modelos diferentes e tamanhos. Então eu vou criando representações mentais, estruturas de processamentos, de como é que as coisas funcionam. Eu começo a entender que uma bola de fogo se ergue ao céu pela manhã e cai pelo final da tarde. E aí todo dia isso acontece, eu começo a estruturar, chamar de sol, entender que daqui a pouco tem um processo, que a Terra gira. Ok. Eu começo a dar lógica e sentido às coisas que eu vou vendo. Então, representações mentais são estruturas lógicas que a gente vai criando sobre aspectos do mundo. É uma forma de organizar o conhecimento atual e providenciar uma base para a gente ter uma previsibilidade e compreensão futura dos fatos. Senão todo dia que a gente acordasse ia ser um caos dizendo, meu Deus, como é que eu navego nesse mundo? Não, a gente vai criando certas representações de como é que as coisas funcionam, o que a gente espera daquelas coisas, né? Essas representações mentais, elas armazenam crenças, regras, emoções, memórias, é o que a gente chama de às vezes podemos chamar de esquemas mentais. Esquemas mentais são rótulos, são tags que a gente dá para eventos, para pessoas, por exemplo. Deixa eu ver se tem no slide aqui o bonequinho que eu botei. Por exemplo, aqui eu tenho uma representação mental, uma tag, um esquema do que é ser namorado, do que é ser filho, do que é ser irmão. Então, quando eu estou com meu namorado, minha esposa, eu ajo de uma maneira diferente de quando eu estou com a minha mãe, que é diferente de quando eu estou com a minha irmã. Então, eu espero da minha esposa
um determinado tipo de troca e afeto, que é diferente do que eu espero, sei lá, de um colega de trabalho. Tudo isso são representações mentais, categorias que eu vou colocando. Com um colega de trabalho não tem tanto afeto, com um colega de trabalho é mais formal. Com a esposa tem afeto, com a esposa tem troca, com a esposa acontece tal. Então a gente vai começando a criar até expectativas, crenças, regras, emoções, memórias associadas a cada um desses eventos. Então daqui a pouco, quando, sei lá, se tiver uma troca afetiva muito grande com um colega de trabalho, eu vou me sentir assediado, vou me sentir mal. Se tiver pouca troca afetiva com minha esposa, eu vou me sentir triste por isso. Mas se for o contrário, eu vou me sentir bem. Com minha esposa tem troca afetiva, com meu colega mais formal e tá tudo certo. Por quê? Porque eu comecei a representar e estruturar as coisas conforme é esperado pelos outros, por modelagem, por aprendizagem ao longo dos anos da minha vida, né? Então eu tenho um esquema de como é que é ser professor. Meu esquema de professor, eu estou aqui falando alto, gesticulando, dando vários exemplos, é muito diferente. Quando eu sair desse estúdio e for conversar com minha esposa, eu não vou ficar falando 90% do tempo, gesticulando alto, ela vai achar um saco. Eu vou ficar mais quieto, a gente vai ter mais troca, a gente vai ter um equilíbrio na conversa, né? E assim por diante. Quando eu estou como psicólogo clínico, eu falo menos, eu fico mais presente, muito atento ao que o outro está dizendo, tentando me conectar, me colocar no lugar do outro. Nem sempre eu faço isso, por exemplo, com um colega de trabalho ou com um caixa do supermercado. São papéis e propostas diferentes, representações diferentes, tá bom? E nisso nós chamamos esquemas. Então, por exemplo, quando eu entro numa aula presencial e subo no tablado para dar aula, eu estou no meu esquema professor. Quando vocês entram e sentam na cadeira virado para o quadro negro ou de tinta lá, não sei como é que é o nome agora, quadro, sei lá, o quadro que se escreve lá, né, o projetor. Por que você sabe? Como é que vocês sabem que você tem que sentar na cadeira e ficar quieto assistindo alguém falar? Porque vocês estão no papel, no esquema aluno, enquanto eu estou no esquema professor. Eventualmente, quando eu for assistir uma aula, eu vou entrar no esquema aluno também e vou ter expectativas, regras, percepções diferentes do que é ser professor. Então, esses são esquemas. São um conjunto de crenças, regras, emoções, percepções, sensações sobre algo. Tags são representações, são nomes. Tags é aquele, sabe aqueles post-it que a gente cola? É isso, ó. Isso é ser namorado, isso é ser professor, isso é ser aluno, isso é ser alguém no ônibus. Então eu tenho vários papéis que eu represento durante o dia, vários esquemas. Bom, vou pular o slide aqui para ficar numa ordem certa. E o que são esquemas iniciais desadaptativos? Os esquemas do Jeffrey Young, que o pessoal fala. Esquemas são isso, é o que eu falei antes, representações, são papéis. Agora, existe algo que se chama esquemas iniciais desadaptativos, ou AIDS, né? Esses são níveis mais profundos de consciência, são desenvolvidos lá na nossa infância. E esses influenciam todos os outros esquemas mentais, todas as outras estruturas e papéis desempenhados na vida. Eles estão ligados àquelas necessidades emocionais não supridas que a gente viu na aula anterior. Aceitação e pertencimento, autonomia e desempenho, limites com afeto, direcionamento às próprias necessidades emocionais, autenticidade nas expressões emocionais, espontaneidade e lazer. Quando essas necessidades não são supridas, dada a relação que nós temos com cuidadores e com o meio, começam a se criar o que a gente chama de esquemas iniciais desadaptativos, faltas. Então, eles englobam necessidades não supridas, as primeiras experiências que a gente tem na infância, somado ao nosso temperamento. Então imaginem que nesse desenho aqui de gráfico que vocês estão vendo azulzinho, eu tenho meus esquemas normais, não é esquemas iniciais desadaptativos, esquemas papéis, né? As tags, representações. Agora, se lá na infância eu fui muito criticado pelos meus pais, eu não tive carinho e afeto, eu comecei a desenvolver uma visão de que eu sou defectivo, que tem algo de errado em mim, que eu tenho menos valor, de desvalia. Esse esquema, como foi um dos primeiros formados, por isso iniciais, ele vai contaminar o meu esquema de namoro, ele vai contaminar o meu esquema de filho, ele vai contaminar o meu esquema de professor. Então eu vou estar dando uma aula, daqui a pouco alguém vai estar dormindo ou não vai ver a aula inteira e eu vou dizer, ai, não gostou porque eu sou um mau professor. Ou daqui a pouco a minha esposa não vai querer fazer um programa comigo e eu vou já interpretar através desse esquema, contaminado por esse esquema. Como quem diz, ai, ela não gostou porque eu não tenho valor, tem algo de errado em mim, eu não sirvo para satisfazer ninguém mesmo.
ou daqui a pouco como filho. Vocês entendem? Os outros esquemas todos que eu tenho, eles vão dançar conforme a música desses esquemas iniciais desadaptativos. E isso é muito importante porque constitui também, de certa forma, a nossa personalidade. Porque, lembrem das outras videoaulas, o cérebro não nasce pronto, necessidades emocionais não supridas, relação que eu tenho com meus cuidadores. Todo esse choque vai gerar esses esquemas iniciais desadaptativos. E isso vai contaminar a visão que eu tenho de mim, do outro e do mundo. Os outros esquemas e as representações que eu faço é como se ficasse lama no meu óculos e tudo que eu vejo está contaminado por aquelas vivências infantis. Bom, no modelo cognitivo-comportamental de Aaron Beck, nós temos então, pensando numa árvore como um simbolismo para explicar, né, pensamentos automáticos, que seriam as folhas, né, da árvore, são pensamentos que passam na nossa cabeça muito rapidamente. Então, enquanto eu estou falando essa videoaula, você está tendo vários pensamentos automáticos, do tipo, estou gostando, não estou gostando, estou com frio, estou com fome, estou com vontade de ir no banheiro, aí vou fazer um pause, aí vou tomar um café, aí o café está quente, aí amanhã eu tenho que ir no super, sei lá, vários pensamentos automáticos passando ali a nível pré-consciente, ou seja, você não percebe todo o tempo que está pensando, mas se você parar para se perceber, você consegue puxar esses pensamentos à consciência. Nós temos também o que seriam os galhos laterais da árvore, né? Algo um pouquinho mais profundo, que a gente chama de crenças intermediárias. São crenças-regras, são pressupostos que nós criamos para navegar no mundo, né? Então, se eu não me subjugar, então não serei gostado. Se eu não for o melhor da turma, então não serei gostado. Se eu não evitar situações desconfortáveis, então vão rir de mim. Ou se eu for nas festas, serei ridicularizado, então serei ridicularizado. É uma junção das crenças centrais, do que eu enxergo de mim mesmo, e da estratégia compensatória, aquela de evitação, resignação e compensação. Se eu, crença central, então estratégia compensatória. Se eu não sou digno de ser gostado, crença central, então tenho que me subjugar. Se eu não sou digno de ser gostado, então tenho que ser o melhor da turma. Se eu não sou digno de ser gostado, então vou evitar contato social para não ser ridicularizado. Ou seja, são regras que a gente cria para navegar no mundo e tentar ser aceito, buscar conexão, buscar aceitação. E as crenças centrais, que seria o tronco principal, algo mais profundo, seriam essas crenças para o modelo Beck, desvalor, desamor, desamparo. Para Jung, os esquemas iniciais desadaptativos, né? Que são níveis mais profundos que englobam essas crenças. Mas crenças centrais é a visão que eu tenho de mim, do outro e do mundo, tá bem? Esse é o modelo cognitivo pelo qual a gente navega. Depois tem outra aula, se você se interessar por isso, procure o vídeo chamado Conceitualização Cognitiva, Fernando Rainho, Conceitualização Cognitiva, está aqui no canal, que é uma aula de quase 1 hora, onde eu explico com calma esse modelo cognitivo Beck e a conceitualização cognitiva. Se você não sabe isso ainda, dá um pause aqui, assiste a videoaula e depois volta, tá bom? Então, as crenças centrais, né, são níveis mais profundos de pensamento do que os pensamentos automáticos. São conceitos que eu tenho sobre mim, sobre os outros e sobre o mundo. E eles são globais, rígidos e generalizáveis. Tá? Pode-se dizer, de certa forma, que eles fazem parte da personalidade do indivíduo. Porque essas crenças centrais, ou até mesmo os AIDS, né, os esquemas iniciais desadaptativos, eles vão ser formados, com certeza, ao longo da infância do sujeito, ao longo da formação da personalidade do sujeito. Então, eles vão contaminar, eles vão influenciar a forma como esse sujeito age em termos de estratégia, como uma maneira de compensar como ele se vê como sujeito. A crença central é como ele se vê. A estratégia compensatória é a maneira pela qual ele vai agir com base em como ele se vê. E a junção dessas duas coisas é a crença intermediária, né? Então, se eu me vejo como alguém sem valor,
eu vou buscar a estratégia de tentar ter sucesso profissional, custe o que custar. Eu preciso compensar isso. Se eu não tenho valor, então preciso ser o melhor no trabalho, preciso buscar reconhecimento. Entendem? Então, fazem parte da personalidade do indivíduo. São formadas desde a infância e são consideradas pelas pessoas que as têm como verdades absolutas. E aqui também entra o papel do terapeuta cognitivo, e essa é a parte legal da terapia cognitiva, a meu ver, que é mostrar para o sujeito, de certa forma, como ele se vê, como ele se enxerga. Porque até então o sujeito, ele vê como uma verdade absoluta que ele não tem valor. E ele nunca parou para questionar de onde isso vem, de como que ele aprendeu essa ideia que ele não tem valor. Quais foram as vivências da infância que levaram ele a crer nisso? Ele começa, de certa forma, a desafiar essa regra, essa crença que antes era imutável. Tá bom? Agora, modificações de crenças e esquemas para quem tem transtorno de personalidade é um trabalho mais árduo. Como eu já disse, é difícil mudar a personalidade de alguém. A gente vai aprender, o sujeito vai aprender sobre suas crenças e seus esquemas, e com base nesses vai monitorar quando esses são ativados, de que melhor maneira eles podem se comportar de uma maneira que não gere tantos prejuízos. Ele vai aos poucos conseguir dar vazão às necessidades não atendidas, tentando atendê-las, onde que eu posso encontrar parceiros ou trabalhos e situações que aceitem meu jeito de ser. Esse vai ser o trabalho que a gente vai ter com alguém que tem o transtorno de personalidade. O modelo Beck presume 3 crenças centrais: de desamparo, desamor e desvalor. Desamparo, lembrando que elas são criadas a partir da vivência com os nossos cuidadores e pares, né? Desamparo é a ideia de eu ser impotente, de eu não ter controle sobre as coisas, eu sou carente, as coisas não têm saída, sou fraco, sou frágil, sou um fracasso, sou incompetente, estou sozinho emocionalmente. Todos esses são pensamentos que têm a ver com desamparo. Desamor é a ideia de se me conhecerem como eu sou, não vão gostar de mim. Eu sou incapaz de ser amado, eu sou um sujeito indesejado, eu sou uma pessoa má, eu vou ser rejeitado pelo outro, eu não sou atraente. Então imagine, crença central, desamor, né? Se os outros me conhecerem como são, então não vou gostar de mim, né? Esse é o desamor. Qual a estratégia que o sujeito pode adotar, que a gente viu nas outras videoaulas? Compensar, resignar ou evitar, né? Então o sujeito pode evitar relacionamentos, porque ele se vê como alguém não digno de receber amor. Ele pode resignar isso, por exemplo, buscar parceiros que sejam sempre críticos, que avacalham essa pessoa. Ou ele pode compensar, tentar se mostrar o fodão, o grandão, tentar compensar com a forma física, com a riqueza, já que uma vez ele se vê lá no fundo como alguém não digno de receber amor. Essas são as estratégias. A junção da estratégia com a crença é a regra, a crença-regra, a forma como ele vai navegar no mundo, né? Se eu sou alguém não digno de ser gostado, então preciso ser lindo. Se eu sou alguém não digno de ser gostado, então eu vou evitar relacionamentos. Vocês percebem? Crença intermediária, estratégia compensatória. A estratégia compensatória mais a crença central vai dar a crença intermediária, tá bom? Desvalor. A pessoa não tem valor próprio, sou inadequado, sou ineficiente, sou defeituoso, não sou bom o suficiente, sou inaceitável. Você fica uma pessoa não digna de valor. As crenças centrais influenciam, como eu mencionei, a criação das regras ou os pressupostos que o sujeito utiliza no seu dia a dia. Condição C, então. Crença central: eu não sou digno de receber amor. Se eu não agradar muito meu companheiro, então não serei digno de receber amor. Ou seja, uma compensação. Ele quer agradar o tempo inteiro, porque no fundo ele se vê não digno de receber amor. Outro exemplo. Tem algo de errado com quem eu sou. É a crença da pessoa. Então, se me conhecerem de verdade, então vão perceber que tem algo de errado comigo. A pessoa evita se mostrar. Estratégia de evitação. E assim por diante, né? São exemplos só ilustrativos. Novamente, se você não pegou bem essa parte, procure Conceitualização Cognitiva Fernando Rainho no YouTube, tá bom? Dê uma olhada lá, que aí vai ficar bem claro. Aí depois volta aqui.
Deixa eu mudar novamente eu de lugar. Então, pensamentos automáticos são fluxos de pensamentos pré-conscientes. Como eu já falei, passam vários pensamentos a toda hora na nossa cabeça. Se a gente parar para refletir sobre eles, a gente consegue pegar. Eles são automáticos porque são muito rápidos e involuntários. A gente não controla nossos pensamentos. A gente controla como a gente se relaciona com esses pensamentos, como a gente conversa com esses pensamentos, tá bom? E eles trazem consigo outros inúmeros pensamentos automáticos. Normalmente são pensamentos em cadeia, tá bom? Não é um só. Então, por exemplo, quando a pessoa diz assim, fui mal na prova. Esse fui mal na prova traz vários outros pensamentos, do tipo assim, não vou passar de ano, vou ser um vexame para minha família, nunca vou conseguir emprego, vou terminar sozinha. Sei lá, uma cadeia de pensamentos pode vir ali, juntos com um pensamento automático, normalmente vem outros associados, tá bom? Esse pensamento automático, que é as florzinhas da árvore, né? Sai da onde? Do tronco central, da crença, né? É o resultado da interpretação de uma situação. É feito de uma forma muito rápida, mas essa interpretação tem a ver com a crença, que tem a ver com a representação que o sujeito faz sobre a situação. E aqui os estoicos estão certos. Muitas vezes não são os eventos em si, mas a forma como a gente interpreta os eventos. E nisso a terapia cognitiva pode muito ajudar a trabalhar a forma, às vezes distorcida, que o sujeito interpreta algum determinado evento. Claro, não é só isso que vai fazer com que o sujeito se cure. De novo, eu enfatizo que é muito importante um trabalho na terapia relacional, emocional e que supra e o sujeito enxergue quais são as necessidades lá no fundo que ele precisa, né? Os seus valores e como é que ele pode ir atrás disso, tá bom? Esse é um casamento perfeito. Então, esses pensamentos automáticos eles são resultados da ativação de esquemas e crenças, né? Influencia nosso estado emocional, ou seja, o pensamento altera ou influencia um estado emocional, né? Por exemplo, eu entro no elevador e eu penso, esse elevador vai dar problema. E eu já começo a ter taquicardia, eu já começo a ter ativação simpática, eu já começo a ir para o amarelinho, lá para quem viu outra aula, né? Luta ou fuga, né? Eu saio de um estado de seguridade, tranquilidade, verdinho, e vou para um amarelo. Ora, não há nenhum sinal de que o elevador vai parar, mas o meu pensamento manda uma mensagem de perigo que altera o estado do meu corpo, gerando, aumentando a ansiedade, por exemplo, como fobias específicas ou qualquer transtorno de ansiedade tem esta lógica, tá bom? Muito bem, então como eu já mencionei um pouco na outra videoaula, eu vou retomar aqui, que é importante. Tem a ver com a gente está aprendendo o modelo Beck, né? Então tem também os estilos de enfrentamento. A gente viu pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças centrais e os estilos de enfrentamento, que é como eu me relaciono com isso. O que eu faço para ser gostado, para evitar ativar a crença, né? Então, a crença é como eu acredito que eu sou, o outro é, o mundo é, e com base nisso eu tento compensar, evitar ou resignar, lutar, fugir ou paralisar. Então, uma situação, por exemplo, aula, né? A pessoa tem uma crença central lá que vem desde a sua infância de sou incompetente. Daqui a pouco os pais não estimularam a autonomia daquela criança, nunca daqui a pouco, sei lá, sempre criticaram que a criança ia mal nos estudos, que não serviria, que o irmão é médico maravilhoso, que ela não vai ser ninguém, ou qualquer coisa do tipo assim, que desestimule o senso de competência e capacidade daquele indivíduo. Ele vai desenvolver uma crença central de sou incompetente. Exemplo aleatório. Aí o sujeito está na aula e daqui a pouco vem um pensamento na cabeça dele, né? Ai, esse trabalho é muito difícil, eu jamais vou aprender. Esse pensamento que vem na cabeça dele, que é o pensamento automático ali, gera uma reação. Daqui a pouco tristeza, uma frustração, ele sente uma angústia no peito e o comportamento ele desiste, ele vai embora da aula e ele não quer voltar no dia seguinte. Se a gente se perguntar de onde é que veio esse pensamento? Tá, ele estava fazendo um trabalho e estava um pouco difícil ali alguma questão. E ele já disse, é muito difícil, eu jamais vou aprender. Esse jamais vou aprender veio lá da crença central, lá do tronco da nossa árvore. Da ideia que ele tem de que ele é incompetente, de que ele tem que saber tudo. Se ele não souber tudo, ele é incompetente.
De onde isso veio? Das vivências que ele teve lá na sua infância. Né? A crença intermediária é a junção, como eu já falei, da crença central com o pensamento automático. Né? Então, se eu não entender algo perfeitamente, que é um estilo de enfrentamento com o pensatório, então eu não presto, então eu sou burro, então eu não sou ninguém. Aqui um exemplo de como isso pode operar. O que a gente vai ter acesso mais rapidamente? O pensamento automático ou a nossa emoção. É isso que a gente consegue perceber. Normalmente, eu estou ansioso, eu estou triste. Faça a pergunta, o que está passando na minha cabeça? Você vai conseguir acessar o seu pensamento automático. A partir daí, com a ajuda de um psicoterapeuta cognitivo-comportamental, você vai conseguir também questionar e entender de onde esse pensamento vem, qual que é a regra que sustenta esse pensamento, qual a origem dele no sentido de como você vê a si mesmo, certo? Então, aqui é um exemplo que eu coloco do diagrama de conceitualização cognitiva Beck utilizado, tá bem? Para você que não compreende muito bem o modelo cognitivo, ou está começando agora, ou gostaria de mais exemplos, ou algo mais explicado pausadamente, novamente procure Conceitualização Cognitiva Fernando Rainho no YouTube, ou está dentro desse canal, você vai ter uma aula de 1 hora só sobre isso, tá bem? Então nós temos novamente a crença central, que é o tronco, nós temos as crenças regras, que é o tronco lateral, né? Se então, nós temos as estratégias compensatórias que o sujeito tem, evitar, resignar e compensar, e lá em cima, as folhas, nós temos os pensamentos automáticos. Né? A conceitualização ela é um mapa que o terapeuta cognitivo usa para entender o seu paciente. Se você não compreende, assista lá, Conceitualização Cognitiva Fernando Rainho, depois volte aqui, porque aqui eu só vou dar uma pincelada sobre isso. Normalmente a conceitualização, ela, para o terapeuta, isso aqui é um material para o terapeuta, né? Se você está assistindo essa videoaula numa pegada mais só por conhecimento, você não é psicoterapeuta, essa parte talvez não seja tão importante. Para o terapeuta isso é importante. Então, o paciente vai vir à sessão e vai trazer normalmente uma emoção ou um pensamento. Com base nisso, nós vamos tentar extrair, se ele trazer emoção, qual foi o pensamento, né? Qual foi a situação. É quase como se fosse um registro de pensamento. Né? Então o paciente diz, eu estava muito triste. Você vai dizer, onde você estava? O que estava acontecendo que você estava triste? Eu estava na casa da minha avó. E o que você estava passando na sua cabeça naquele exato momento onde você sentiu tristeza? Aí você vai acessar o pensamento automático do paciente. O pensamento automático do paciente, como a gente viu, vai ter a ver com a crença central, com a visão que ele tem dele mesmo, do outro e do mundo. Tá bom? Então, a partir de situações que vão ocorrendo, de emoções que o paciente vai sentindo, de comportamentos que são consequências emocionais, lembrem que as emoções, elas nos convidam, elas impelem algum determinado tipo de ação, né? Nós vamos conseguir acessar os pensamentos, as interpretações que o sujeito está tendo, e questionando isso em terapia, a gente vai conseguir entender e depois mostrar ao sujeito como ele vê a si mesmo, o outro ao mundo, e como ele cria regras a partir disso e age a partir disso, de uma maneira agora consciente, antes inconsciente. E ele tendo esse conhecimento é uma ferramenta poderosa para ele conseguir monitorar ele mesmo, alterar alguns processos, ou até mesmo ficar mais atento às necessidades emocionais que ele estão sendo ou não estão sendo atendidas pelas estratégias compensatórias que ele está realizando agora ali em sua vida. Porque essas estratégias compensatórias, normalmente, elas são estratégias aprendidas lá na infância com os nossos cuidadores e repetidas ao presente. Para quem tem um martelo, tudo é prego. Então a pessoa aprendeu lá atrás que ela não tinha valor, entre aspas, né? Aprendeu com os cuidadores que não tinha valor, ou foi passada essa mensagem, e ela começa a evitar interações com as outras pessoas porque acha que vai ser execrada, não vão gostar dela. Então na vida adulta ela começa a evitar qualquer tipo de contato, evita uma promoção no trabalho, evita sair com um menino para se relacionar, uma menina, sem nem questionar se faz sentido essa ideia de que ele não tem valor. Mas como ele aprendeu essa estratégia lá atrás, ele mantém essa estratégia no presente. É o que Jeffrey Young fala numa frase que eu gosto muito, que é:
normalmente a fuga que o paciente teve no passado, adaptativa, portanto, no presente se torna sua prisão. Ele não consegue fazer diferente. E não fazendo diferente, ele não consegue atender suas próprias necessidades emocionais. Tá bom? Então, um exemplo aqui breve de uma conceitualização cognitiva. Imagine que o paciente teve um pai rígido, crítico, que comparava com o irmão mais velho, o irmão era maravilhoso e ele não, né? E desvalorizava o paciente. Ele vai criar um esquema, uma crença central de inadequação, de não estima. Eu não sei fazer as coisas direito, eu não sou digno de ser gostado, tem algo de errado comigo. A partir disso, ele começa a criar a estratégia compensatória de compensação. Eu me exijo bastante, como o meu pai me exigiu, para tentar ser o melhor. E quando eu não consigo, eu bebo. A minha fuga é bebida, evitação. Eu não quero mais sentir nada, né? Então, crença intermediária é a junção dessas duas. Se eu me esforçar muito, que é a estratégia, farei algo bem feito, ou serei gostado, que é o que ele quer. Uma vez que ele se vê como não gostado, né? Ou a negativa, né, dessa regra seria o seguinte: se eu não for o melhor ou me esforçar muito, então não vão gostar de mim, que é a mensagem que o pai passava. Tá bem? Então o paciente vai chegar em terapia com uma queixa, normalmente a emoção mais predominante de tristeza, ou daqui a pouco um comportamento de choro excessivo, e a partir daí a gente vai navegar, preencher aqui os registros de pensamento, né? E tentar entender esta parte de cima que diz respeito a qual a história do paciente, como ele vê a ele mesmo, o outro e o mundo, e como ele aprendeu a navegar por esse mundo, que são as crenças intermediárias e estratégias compensatórias. Também tem um outro vídeo, caso você se interesse, chamado Registro de Pensamentos. Coloca lá, RPD, Registros de Pensamento, Fernando Rainho. Isso vai explicar mais ou menos essa parte de baixo da conceitualização, que é como eu pego a situação, como eu consigo pegar a partir da emoção ou do comportamento ou de uma situação que o paciente trazer, qual foi o pensamento, qual foi a interpretação que ele fez, que é a base do trabalho do terapeuta cognitivo, tá bom? Se você não tem isso muito bem claro, procure lá o vídeo Registro de Pensamentos, Fernando Rainho no canal, assista e depois volte aqui. Muito bem, esta então foi a quarta parte, né, do nosso mini curso aí sobre personalidade e modelo cognitivo, tá bom? Espero que até aqui vocês estejam gostando, fazendo proveito. Qualquer dúvida que vocês tiverem na aula, coloquem aqui, gente, que eu interajo, respondo com vocês, leio comentário por comentário. Se você está gostando da aula, dê um joinha aqui. Se você é novo, se inscreva no canal, tá bom? Em breve será lançado, então, a quinta parte desse mini curso. E eu espero você lá. Até breve.